Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de reflexão, de adoração nesse dia. Nós vamos meditar a respeito de João capítulo 19, versos 28 a 30. O texto diz o seguinte: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, o meu desejo é que essa reflexão possa trazer edificação e bênção para a sua vida. Nós estamos falando sobre um tema, nesse mês, que é o maior amor de todos os tempos. E hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito da realização da cruz. O que de fato Jesus realizou na cruz, né? Uma resposta simples a esse respeito seria: Cristo nos salvou. E aí eu me lembro de um título de um livro de um pastor americano, Sproul, onde ele colocava a seguinte pergunta: salvo do quê? Esse era o título do livro, né? Então, muitas vezes a gente fala sobre salvação, fala sobre a necessidade que as pessoas têm de salvação, mas a gente não consegue definir claramente para as pessoas o que é. Nós estamos salvos do quê? Nós estamos sendo salvos de um perigo, de uma doença? O que é, na verdade, que Jesus está nos salvando, nos libertando? Então eu quero falar um pouco a respeito disso. Eu vou utilizar aqui hoje algumas ideias do John Stott, no livro A Cruz de Cristo, que é um livro muito bom, minha indicação para você, mas eu pretendo que a gente, ao terminar essa reflexão, a gente saiba dizer para o nosso coração e para as pessoas qual foi a maior realização da cruz. Certamente eu já vou te dar a resposta, é a salvação. Mas nós somos salvos do quê? O que Cristo realizou ali na cruz? O texto que nós lemos é o texto que, de acordo com João, é o momento final de Jesus. É um texto muito conhecido. Na semana passada, especialmente ali na sexta-feira, a sexta-feira santa, como dizem, muitas pessoas divulgaram, compartilharam esse texto. E a palavra consumado ali é um termo grego, tetelestai, que representa essa conclusão, esse desfecho, esse final grandioso de uma coisa, de uma obra. Na verdade, nós entendemos que Jesus na cruz, ele define todas as coisas, ele, como se fosse assim, ele assina o contrato para que as coisas estejam certificadas, garantidas, não podem ser alteradas, mas nós cremos num outro momento que ainda vai acontecer, que é a execução disso final, quando Jesus vai vir, e aí nós temos o final dos tempos, ou, como eu prefiro pensar, o início dos tempos, porque é aí que nós estaremos com Jesus, Então, esse texto ele fala a respeito de Jesus fechando todas as coisas. E eu queria dizer para você hoje que Jesus ele está fechando pelo menos quatro condições da vida humana. Quando Jesus ele faz esse está consumado, a obra dele está terminada, ele está dizendo naquela palavra da cruz que ele fez quatro coisas por nós. E que então ele livrou cada um de nós de quatro situações. A primeira delas é aquilo que a nossa teologia chama de propiciação. Esse, irmãos, é um ambiente do templo, um ambiente do sacrifício, um ambiente sacerdotal. Naquela época do Antigo Testamento, havia a necessidade de que um sacrifício fosse feito para aplacar a ira de Deus. Então, a propiciação era aquele animal que era entregue em sacrifício. Nós temos alguns tipos de sacrifício no Antigo Testamento, mas o principal deles, o holocausto, é aquele que era
um animal ele era sacrificado e ele era queimado completamente para que fosse feito o aplacar, né, da ira de Deus nesse sentido. Então, nós temos alguns textos que falam que Jesus foi a pessoa que fez isso por nós. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 3, versículo 24, você vai ver que está escrito assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então a questão da propiciação, irmãos, é a questão da necessidade de que a ira de Deus seja satisfeita, nós vimos isso na semana passada também, e que não seja, né, imputado sobre o pecador aquilo que lhe cabe, aquilo que ele merece. Então, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre que o pecado ele é um causador da ira de Deus, né? É claro que a gente não vai entender que Deus ele fica irado da mesma forma que nós seres humanos ficamos, né? Nós somos seres humanos, quando a gente fica irritado, como a gente diz por aí, às vezes a gente dá um piti, né? Às vezes a gente faz uma coisa feia, né? A gente grita, a gente fica fora de controle. Deus, a gente não entende que ele fique dessa forma, né? A ira de Deus ela é manifesta de uma forma muito diferente. Então Deus ele não fica dando piti, não fica agindo de uma forma que a gente chega a desconhecer quem é Deus. Deus ele trata o pecado como uma ofensa muito séria, nós vimos isso na semana passada, mas que ele também toma a iniciativa para que isso seja satisfeito. Então, quando a gente está falando sobre essa questão, a gente precisa lembrar também, então, de quem é que foi entregue no lugar, né? Então, no Antigo Testamento tinha lá a questão de um animal ser entregue. No nosso caso, não é um animal. No nosso caso, é a pessoa de Jesus que foi sacrificada em nosso lugar. Então, Jesus, ele utiliza a sua própria vida para que a ira de Deus seja satisfeita, para que a ira de Deus não caia sobre nós, né? Para que a ira de Deus não represente mais a condição desfavorável que a gente encontrava diante de Deus. Então a primeira coisa que Jesus faz por nós, a primeira coisa que Jesus realiza na cruz é se entregar no nosso lugar como propiciação pelos nossos pecados. Ele então substitui a nossa vida e aplaca, reduz, satisfaz a ira de Deus que era contra nós. Isso significa, irmãos, que a nossa condição então diante de Deus era uma condição de alguém que é detestável, né? De alguém que precisa ser punido, de alguém que precisa ser sacrificado. A nossa vida precisava ser tomada de nós para tentar satisfazer aquilo, né? Então a nossa condição diante de Deus era uma condição muito ruim. A gente pode lembrar aqui de alguns textos bíblicos que fala que nós éramos filhos da ira, né? Nós estávamos em oposição a Deus, né? O que naturalmente nós deveríamos receber de Deus seria a sua justiça, a sua punição, porque o que nós cometemos como pecado é muito grave diante da majestade de Deus, tá? Uma segunda característica, né, uma segunda realização da cruz para nós é o que nós chamamos de redenção. A redenção ela sai do contexto do templo, do sacerdócio, do sacrifício, e ela vai para um outro contexto. Esse contexto é o contexto do mercado, né? A redenção ela era realizada no mercado. Então, quem era redimido? O redimido era o escravo, era aquele que tinha sido, por uma situação, colocado ou em condição de
escravidão, porque se endividou e naquela época era possível fazer isso, então eu estou endividado, eu me vendo como escravo ou vendo os meus parentes como escravo, né? A redenção, então, ela era realizada quando se comprava de volta o escravo, ou seja, você pagava para quem naquele momento era o dono e assim você libertava essa pessoa, né? Nesse sentido, Jesus, ele então nos redime, ele realiza a nossa redenção, ele compra de volta cada um de nós do pecado. Mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, havia sempre uma condição, né? Então, algumas vezes essa pessoa ela tinha sido tornada escrava por uma questão de guerra. Então, aconteceu uma guerra, a pessoa acabou sendo levada cativa. Poderia ter sido igual à primeira posição que eu dei, a pessoa se endividou e ela acabou se tornando um escravo, ou ainda aquela situação que nós temos no livro de Ruth, em que um parente havia desposado uma mulher e ele morre, e essa mulher então ela é, entre aspas, entre aspas não, né? Eu ia falar comprada, a ideia é essa mesmo, né? Ela era comprada por um parente, né? Alguém assumia a responsabilidade por ela. Então Jesus, na cruz, ele produz essa realização, ele nos redime, ele nos compra de volta, né? Então, a ideia aqui de ter sido comprado de volta também implica que havia um custo a ser pago, né? Então, eu vou abrir aqui em Marcos, capítulo 10, Marcos capítulo 10, verso 45, aonde Jesus diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Ou seja, Jesus ele veio redimir, ele veio entregar a vida dele como preço, né? Então, nós éramos escravos, Jesus vai lá e coloca a vida dele no nosso lugar, né? Só que Jesus ele não veio nos tirar de uma prisão física ou de uma condição de escravidão física. De onde é que Jesus está nos redimindo? O nosso problema, irmãos, é um problema moral. O nosso problema é que nós agimos contra a lei de Deus. O nosso problema é que nós nos tornamos detestáveis moralmente dizendo. Então, Jesus, quando vem nos redimir, ele está nos redimindo de uma condição espiritual caída. Nós estávamos presos, aprisionados ao pecado, né? Então, Jesus ele faz a redenção porque ele quebra essa maldição do pecado que existia sobre nós. Hoje nós não somos escravos do pecado. A ideia de que nós não temos opção com relação ao pecado, ela é uma mentira, né? Nós temos sim opção, né? A Bíblia diz que na verdade nós não resistimos ao ponto de vencer o pecado, né? E aqui eu preciso dizer que cada vez que nós cedemos ao pecado, fica mais difícil de resisti-lo, né? Então se o seu problema é fofocar, por exemplo, se todas as vezes que você tiver vontade de fazer isso, você fizer, vai ficar cada vez mais difícil de resistir. Por outro lado, se você se esforçar e trancar aí a sua língua ou os seus dedos, né, porque hoje a fofoca pode ser por mensagem, a próxima vez vai ser um pouco mais fácil, né? É claro que todas as vezes que a gente está tentando extinguir um comportamento, a tendência dele é aumentar, né? Haja visto quando você resolve fazer um regime, né? Então, você começa a comer mais regradamente, a sua vontade de comer coisa errada, ela estoura, né? Mas se você resiste a isso, você vai passar por essa fase e logo você começa a controlar isso melhor. Então, Jesus ele venceu ou ele quebrou essas cadeias que nos prendiam ao pecado, né? Então,
Nós éramos escravos não de um homem, nós éramos escravos do pecado. E Jesus então vai lá e nos redime disso. Nós não somos mais escravos do pecado hoje. Mas existe uma terceira ainda realização da cruz, que é aquilo que nós chamamos de justificação. E a justificação, ela deixa também o contexto do mercado, deixa o contexto do sacrifício, para ir para um contexto de um tribunal. Então, a justificação fala a respeito de uma condição que nós nos encontrávamos, que era a de um réu condenado, né? Então, Romanos, no capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então havia uma disputa judicial entre nós e Deus, mas nós fomos justificados, né? Então existem duas opções: ou nós somos condenados, ou nós somos justificados. Ser justificado, então, é o contrário de ser condenado, né? É o fato de que nós temos uma declaração do juiz que é favorável a nós. Nós não temos o martelo do juiz batido dizendo que nós somos condenados, mas o martelo do juiz bate e diz que nós fomos considerados justos, né? O perdão, então, ele redime as nossas dívidas e cancela as nossas responsabilidades pelo castigo, e a justificação nos concede uma posição justa diante de Deus. Então nós somos perdoados e justificados, né? Aqui é preciso dizer que existe uma discussão histórica de como que funciona essa justificação, né? Nós somos declarados justos, mas as coisas ainda não estão definitivas, né? Não estão concretas. Quando Cristo me converteu, ele me justificou, mas aí depois eu continuo pecando. Como que isso funciona, né? Então uma posição, especialmente uma posição que era defendida, alguns dizem que já não é mais, mas é um pouco confuso isso. Uma posição da Igreja Católica dizia que quando você era convertido, vamos colocar assim, por exemplo, aos 40 anos você foi convertido, você se batizou. Então, os seus pecados até os 40 anos foram totalmente perdoados. Você não deve mais nada por esses pecados. E isso acontecia por causa do batismo. O batismo, né, feito pelo ministro da igreja ali, é que a igreja que te declarava perdoado. Então, o que você cometeu até os 40 anos, você está isento, livre. Só que, se dos 40 anos para frente você cometesse algum pecado chamado pecado mortal, pecado grave, você perderia a sua salvação. Então, é mais ou menos assim, Jesus ele resolve o nosso problema desse momento para trás, mas daqui para frente eu tenho que fazer alguma coisa por mim. A questão, irmãos, com essa posição é que nós não podemos fazer nada por nós nunca, né? Jesus, ele livrou a gente do pecado, como eu disse anteriormente, nós somos redimidos, né? Nós não temos mais o peso do pecado nos impelindo sempre para o mal, né? Mas eu não consigo ser impecável, né? O pecado, ele continua sendo um acidente na minha vida. E se eu não posso pecar, se na verdade qualquer pecado que eu cometa que seja grave, né, possa me levar ao inferno, então eu vou para o inferno com certeza. E uma coisa ainda mais difícil de definir é o que seria um pecado grave, né? Porque na verdade pecados são todos graves, né? Então você pode achar que alguma coisa é leve, por exemplo, né, uma situação hipotética aqui. Eu trato alguém mal, eu sou bruto com alguém. Pode ser que esse tratamento bruto que eu ofereci uma única vez para aquela pessoa seja a última gota do copo para que essa pessoa transborde em depressão, em mágoa, talvez até suicídio, não sei. Estou colocando uma situação hipotética, grave, mas o que eu estou querendo dizer é que, para mim, ter tratado aquela pessoa mal foi só uma coisa que aconteceu pontualmente. Mas a consequência dessa minha atitude, ela pode ser muito grave. Então, qual é o pecado mortal? Qual é a condição, né? Será que existe uma lista que classifique o pecado? Né?
Uma outra coisa que a gente encontra bastante na história da igreja é falar que o pecado principal é o orgulho, né? O orgulho ou a vaidade ou a soberba, né, são próximos ali um do outro, e ele é o pior. Quem de nós não é orgulhoso, né? Às vezes a gente é orgulhoso até da nossa santidade, né? Então, obrigado Deus porque eu não sou como os demais homens, né? É isso que Jesus conta na parábola. Então, esse pecado ele pode me assediar em muitos momentos e aí eu já estaria fora de novo, né? Então, quando a gente fala sobre a justificação, é esse contexto do tribunal e aquilo que existia de condenação contra nós, ele é não rasgado, porque ele não é esquecido, ele não é simplesmente jogado na gaveta, né? Ele não se finge que nós estamos livres. De fato, nós somos, existe um carimbo ali naquele processo que era contra nós, dizendo que nós fomos perdoados e que agora aquele histórico que havia ali está zerado, né? Nós saímos de dentro desse tribunal com o nome limpo, com a ficha limpa, né? Com a condição de viver para Deus de uma maneira integral, né? Paulo ele vai falar sobre a questão da justificação muito, né? Especialmente na carta que ele enviou aos Romanos, e ele fala, por exemplo, que a justificação ela é pela graça. Então ele está falando da nossa fonte, da fonte da nossa justificação. Foi porque Deus é gracioso que ele nos justificou. Nós temos em Paulo também ele falando sobre nós sermos justificados por meio do sangue de Jesus. Isso Romanos 5:9. Então, o sangue é a execução. Não é que o que era contra nós foi jogado na gaveta, como eu disse. Não, ele foi pago, né? Então imagina a situação, nós estamos ali de frente com o juiz para ser o condenado e quando o juiz vai dar a sentença, ele não dá a sentença olhando para nós, ele dá a sentença apontando para Cristo. Então, o sangue de Cristo está perdoando a cada um de nós. Então, nós somos justificados, né? Nós somos considerados justos por causa de Cristo, né? E também fala, e essa é uma expressão super importante para igrejas, né, reformadas, que é a justificação por meio da fé. A primeira posição é aquela que eu disse que, dando o exemplo de que aos 40 anos eu sou convertido, depois eu tenho que fazer por onde? A justificação pela fé, ela se baseia no fato de que eu faço, né, eu mantenho boas obras, porque essa é uma resposta natural que eu tenho diante do amor de Deus por mim. Mas eu não faço boas obras, ou eu não tento ser uma boa pessoa, ou eu não invisto na minha salvação porque eu tenho medo de ir para o inferno de novo. Não, isso está garantido, isso está resolvido. Eu faço as boas obras, eu faço a caridade, eu faço as coisas, eu busco a santidade, porque eu entendo que essa é a melhor forma que eu posso viver, porque foi a forma que Jesus me ensinou a viver, né? Então, eu sou justificado por meio da fé, não por meio das obras que eu faço. Irmãos, eu acho que esse é um assunto que ele insiste em ser recorrente, é uma questão do ser humano tentar garantir ou tentar, de certa forma, compensar o que Cristo fez por nós, mas nós não vamos conseguir em momento algum fazer esse tipo de coisa. Então isso precisa ficar claro para cada um de nós. Então, terceira realização da cruz, nós fomos justificados, né? Existia uma condenação com todas as evidências de que nós deveríamos ser condenados, mas Jesus foi lá e pagou pelo seu sangue o preço da nossa liberdade. Por fim, a última realização que eu quero dizer que aconteceu na cruz é a reconciliação. Então, a primeira é a questão do sacrifício, a segunda é a questão do mercado, a terceira é a questão do tribunal e essa é uma questão do lar, dos nossos relacionamentos, né? Então, a reconciliação ela é necessária quando existe a quebra de uma confiança, quando existe a quebra de um vínculo, né? Então, aqueles laços que foram separados precisam ser reatados. E Jesus faz isso por nós, né? Jesus, ele é aquele que vai nos religar a Deus. Existia uma separação, o nosso pecado fazia separação entre nós e o nosso Deus. Jesus ele veio para
reconectar esse relacionamento que estava quebrado, né? Jesus, como nós vimos na escola dominical, ele é o nosso mediador. Então ele fez com que a ira de Deus fosse aplacada, ele fez com que o preço do nosso pecado fosse pago, ele fez com que a condenação que havia sobre nós fosse tirada, para que agora nós possamos dar as mãos para Deus. A figura que surge aqui na minha mente é a de que o juiz nos bate o martelo nos perdoando, depois ele desce de lá e vem nos dar um abraço. Então agora nós não temos mais algo que nos separe dele, nós estamos juntos, né? A questão, irmãos, é que a reconciliação ela tem duas partes. A primeira é uma reconciliação com Deus e ela é a mais importante, sem sombra de dúvidas, mas ela também implica numa relação com as pessoas que estão à nossa volta. Porque nós somos, todo esse processo que a cruz realizou, ela gera em nós um caráter diferente, uma postura diferente, uma consciência diferente e especialmente uma relação diferente. A partir de agora as nossas relações não são mais superficiais, as nossas relações elas passam a ser muito mais profundas e muito mais honestas, né? Então na igreja especialmente, no corpo de Cristo, né, especialmente, nós temos essa relação que vai nos levar a crescer, a amadurecer, a desenvolver dons, a abençoar as pessoas, a pregar o evangelho, enfim, muitas coisas. Romanos 5:9, apenas para que você relembre esse texto, diz assim: logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, são 4, irmãos, as realizações que acontecem na cruz. A primeira é a propiciação. Então, é um contexto ali em que nós deveríamos ser mortos pelos nossos pecados, mas Jesus se fez propiciação por nós. O segundo é a redenção. Nós éramos escravos dos nossos pecados e totalmente, como diz Romanos 1 ali, entregues a essa vida, mas Jesus foi lá e comprou e pagou o preço por nós. Uma terceira realização da cruz é a justificação. Nós estávamos condenados, com razão, e aí Jesus vem e pelo seu sangue nos perdoa. E a quarta é que nós éramos inimigos, nós estávamos afastados de Deus e agora nós somos filhos, né? A Bíblia, ainda para concluir essa parte, usa 2 expressões muito bonitas quando diz que Deus ele nos adota como filhos, né? Mas ele não nos trata de uma maneira diferente, ele nos faz legítimos, ele nos, vou dizer assim, ele nos coloca no testamento, na herança, não com uma porção menor, mas como filhos, né? Como cordeiros com Cristo, né? E uma segunda, né, expressão bonita nesse sentido é o acesso. Agora nós temos acesso a Deus, né? Lembrando ainda do momento em que Jesus diz que tudo está consumado, Mateus, se eu não me engano, capítulo 27, vai dizer que havia, né, aquela cortina do templo e que ela é rasgada de alto a baixo. Então, o acesso a Deus ele era exclusivo do sumo sacerdote. Agora quem está lá fora consegue enxergar o acesso a Deus. Então já não tem mais separação entre nós e Deus, né? Cristo, como nosso mediador, ele nos coloca numa ponte de via dupla, né? Deus vem a nós, nós vamos a ele e nós então agora mantemos comunhão. Então, como conclusão dessa mensagem, eu gostaria de dizer que cada uma das imagens ela acentua um aspecto diferente da necessidade humana. Então, nós estávamos sob a ira de Deus, né? Nós realizamos coisas erradas, então nós estávamos sob a ira de Deus. Jesus é a nossa propiciação. Existia uma prisão, né, que nos mantinha cativos, né,
por causa do pecado. Agora nós somos livres. Existia uma sentença contra nós, mas agora nós estamos justificados da nossa culpa, daquilo que nós cometemos. E nós tínhamos uma inimizade, algo que nos impedia de olhar nos olhos de Deus. Agora nós somos filhos dele. Então, essas imagens, elas apontam para necessidades que nós tínhamos. Nós tínhamos a necessidade de ter paz com Deus. Nós tínhamos a necessidade de ser libertos do pecado. Nós tínhamos a necessidade de ser livres da culpa. Nós tínhamos a necessidade de ser reconciliados. E Jesus fez tudo isso por nós. Então essa é a primeira reflexão, né? Se você ainda continua se sentindo com medo de Deus, porque você pecou, Ele vai condenar você, se livre desse fardo. Jesus satisfez a Deus em tudo. Se você se sente ainda aprisionado ao pecado ou ainda dando justificativas para o pecado, você não precisa fazer mais isso. Jesus nos libertou do pecado. Ele não está dizendo que nós estamos livres da presença do pecado. Nós vivemos num mundo pecador, convivemos com pessoas pecadoras e toda vez que você olha no espelho você encontra um pecador, né? E esse pecador que você encontra é o maior deles, porque você sabe de fato tudo que ele fez, você, né? Mas nós não somos mais obrigados a viver no pecado. Talvez nós ainda precisamos ter fé para vencer esses hábitos, mas nós não somos mais aprisionados por eles. Se você ainda se sente culpado por aquilo que você fez no passado ou que você ainda tem feito, a justificação nos torna limpos diante de Deus. Jesus ele não olha para nós como pecadores, né? Jesus ele não faz conosco como muitas vezes nós fazemos com as pessoas, né? A gente pode manter um relacionamento, mas você lembra o que você fez, né? Isso não existe com Deus, né? É claro que o perdão, irmãos, às vezes ele exige um pouco de tempo para a nossa vida, né? A Bíblia ela não dá muito espaço para nós, ela diz que nós temos que perdoar e pronto, acabou. Mas às vezes o perdão, né, ao pecado, ele leva um tempo para ser costurado, eu diria, na nossa vida. E se você se sente distante de Deus ou você acha que Deus está bravo com você, você pode descansar porque nós fomos reconciliados, nós temos um vínculo que não é um vínculo superficial, é um vínculo real com a pessoa de Jesus e com Deus. Uma segunda aplicação para a nossa vida é que cada uma dessas imagens demonstra como Deus nos amou, né? Então, o que a cruz realizou foi revelar a graça, a justiça, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus por nós. Então, todos esses atos que nós falamos hoje demonstram o quanto era necessário que Deus se apresentasse para nós de forma definitiva. E por fim, cada uma dessas imagens demonstra como a entrega de Cristo, o seu sangue, foi necessária no nosso lugar. Porque, irmãos, são 4 atos e 4 atos relacionados, né? Então, se eu sou o sacrifício e eu preciso cumprir o sacrifício, ainda que eu morresse, não pagaria. A minha vida não seria suficiente para satisfazer todo o mal que eu realizei. Se eu for vendido como escravo e viver toda a minha vida como escravo, ainda assim não vou ser suficiente para pagar as coisas que eu fiz contra Deus, né? O que tem contra mim no tribunal não foi inventado, é real, né? É concreto, eu realmente fiz, eu realmente pequei. Então, ainda que eu assuma a minha responsabilidade, é irreparável aquilo que eu cometi. E por fim, de fato, a gente tem vivido, e eu tenho vivido, e você tem vivido, ou vivemos, né, de uma forma que era ofensiva a Deus. Nós, de fato, não honramos a lealdade, a fidelidade com que Ele lida conosco. Então, irmãos, para encerrar esse momento, Cristo ele realizou na cruz a nossa salvação. E a nossa salvação ela tem todas essas esferas. Do que nós estamos sendo salvos, então, lembrando lá do livro do início da nossa mensagem? Nós fomos salvos da ira de Deus, nós fomos salvos da prisão do pecado, nós fomos salvos de uma condenação judicial e nós fomos livres de viver como inimigos de Deus. Nós somos salvos de todas essas coisas. Salvação é um conceito, então, na Escritura muito amplo.
E você e eu, meus irmãos, somos salvos. E nós somos salvos especialmente porque o maior amor de todos os tempos se fez disponível a mim e a você. Que nós possamos então levar esse mesmo amor para as outras pessoas, pessoas que ainda não conhecem, pessoas que ainda precisam desfrutar desse amor e saber dessa boa notícia de Deus para com a nossa vida. Tá bom? Que Deus abençoe você, um grande abraço e que a graça de Deus seja suficiente e nunca falte sobre você. Até breve.